Boa tarde a todos. É uma honra. Meu nome é Gustavo Rubichê, sou responsável pela área de parcerias e inovação da PUC daqui do Rio. E é uma honra estar contando com dois especialistas para um debate e para um painel muito bacana sobre saúde digital com foco no G20, perspectivas global e Brasil. Com muita honra que eu saúdo o Adriano Massuda, coordenador da FGV Saúde. Tudo bom, Adriano? Tudo bom, Gustavo? Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui contigo e com o Jorge, parceiro que eu tive a honra de poder trabalhar no Peito Acessar. Com certeza. Jorge Wharton, da London School of Economics, seja muito bem-vindo a esse painel. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês, junto com essa equipe fantástica nesse painel. É ótimo ver novamente, Adriano. Fazendo uma rápida abertura, em agosto deste ano, durante a reunião do G20 na Índia, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a pandemia de Covid-19 expôs nossas vulnerabilidades e provocou discussões no mais alto nível sobre maneiras de melhorar a arquitetura internacional e aumentar a resiliência de nossos sistemas nacionais de saúde, incluindo produção e inovação. A ministra também ressaltou que o Brasil tem adotado uma abordagem integrada e coordenada para prevenção, preparação e resposta a pandemias, redução das disparidades globais em pesquisa e desenvolvimento, produção e distribuição de tecnologias de saúde e a adoção de ferramentas de saúde digital para um melhor acesso à saúde, permanecem como metas a serem alcançadas. Tendo em vista que o Brasil sediará a reunião do G20 no próximo ano, gostaria de convidar os nossos dois experts que estão trabalhando em uma iniciativa global que visa construir sistemas de saúde mais resilientes e sustentáveis ao redor do mundo, incluindo, obviamente, o Brasil. A primeira questão eu faria para o Jorge. Jorge, você poderia explicar o que é a iniciativa Partnership for Health System Sustainability and Resilience e como surgiu? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sim, eu estou muito feliz em poder explicar um pouquinho desse sistema para vocês. É algo que a gente tem trabalhado nos últimos anos e, como vocês conhecem, na nossa universidade, a gente trabalha com políticas de pesquisa e ensinamos muito lá. E temos aí uma colaboração internacional, uma colaboração muito importante entre os países. Então, lá em 2020, nós tivemos uma ideia de ter uma iniciativa para identificar formas de trazer melhorias no sistema de saúde que teve uma crise muito grande. E isso foi um contexto que tivemos aí vários estágios da pandemia onde podemos ter aí melhoras. A gente pode fortalecer a nossa flexibilidade, nossa união, e tivemos aí melhoras significantes depois dessa crise. Então, o que nós podemos ver foi que essa colaboração mundial realmente foi muito importante para que nós tivéssemos resultados positivos nessa abordagem referente aos estudos e também à economia que a gente faz na universidade. A gente realmente pretende usar essa comunidade de pesquisadores que estão em todo o globo mundial para poder trazer melhores ao nosso sistema. A gente sabe que precisamos de resiliência e também precisamos trazer mais estabilidade a esses estudos. E a gente consegue usar toda a dimensão do globo para poder melhorar aí em termos de finanças, todos os meios de transporte, como a gente pode trazer a tecnologia para dentro da nossa economia, melhorando os serviços e trazendo aí uma agenda muito interessante para que a gente possa melhorar o serviço para a nossa população. Então, esse serviço é baseado em concentrar as pessoas mais experientes com diversas experiências do mundo para que a gente possa trazer aí uma melhoria para esse processo que a gente está desenvolvendo. Um time fantástico aí que a gente tem e temos aí, com certeza, um framework no Brasil que é muito interessante. Há alguns anos a gente já tem dedicado nosso tempo trabalhando junto com o Brasil. E sobre 2020, a convenção, o que a gente viu é que a gente pode trazer aí as descobertas, né, que alguns indivíduos tiveram para dentro do sistema, para que a gente possa trazer uma nova perspectiva. E esse sistema ele faz
realmente isso, quais são as melhores práticas e trazer as críticas e recomendações que foram descobertas para o projeto. Então, a gente tem aí um grupo de parceiros acadêmicos que estão dentro desse grupo para trazer essas inovações. E nós também estamos aí com algumas novas metodologias, testando e vendo o que serve e o que não serve. A gente teve aí algumas informações do Fórum Econômico que a gente trouxe para esse projeto e a gente pôde realmente trazer um aumento muito grande das melhorias, um uso de plataformas muito significantes. A gente teve aí fantásticos resultados usando essas plataformas novas e a gente também tem aí algumas fundações que trabalham junto conosco e outras organizações. A gente tem aí, com certeza, um objetivo de trabalhar mais unido e integrando a comunidade de pesquisadores, trazendo recomendações para o sistema, focado em alguns itens mais específicos de colaboração para reduzir a complexidade desse sistema e trazer uma significância bastante plausível para esse projeto. A gente tem aí algumas informações no ssa.com, você pode encontrar informações sobre o nosso projeto atual, e a gente, assim vocês podem acompanhar tudo que a gente está fazendo, todas as informações em tempo real. Como eu disse, a gente está estabelecendo aí uma melhora, um grande impacto para o nosso cenário, e a gente tem aí uma recepção muito positiva da comunidade médica, e a gente pode ver que o sistema médico teve aí uma grande melhoria que está melhorando a nossa metodologia, e a gente consegue trazer aí, mais uma vez, essa ajuda internacional dos acadêmicos, aumentando a nossa capacidade de resolução de problemas e também trazendo soluções viáveis para os nossos clientes finais. Eu acredito que, claro, a gente tem aí os nossos sócios também que precisam ter uma resposta de sucesso. Então, acredito que esse sistema é sobre isso, é sobre melhoria de processos. Bacana, colaboração na veia, né? Queria convidar o Adriano para participar do debate, né? Adriano, conta para a gente como é que a iniciativa foi implementada no Brasil. Então, eu venho trabalhando com o tema de resiliência do sistema de saúde desde que vivi experiência de gestão. Eu fui gestor do sistema de saúde no SUS, fui secretário de saúde em Curitiba, fui secretário nacional de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E depois dessa vivência na prática da gestão, já tinha feito meu doutorado aqui na Unicamp e fiquei 3 anos na Universidade de Harvard trabalhando com pesquisa na área de sistemas de saúde, um laboratório que estuda só inovação em sistemas de saúde. E a gente passou a analisar o conjunto de avanços que a gente fez no Brasil, não foram poucos, né, os avanços que a gente fez desde a implementação do SUS nos anos 90, com impacto muito positivo na melhoria de indicadores de saúde, com redução de mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida. Entretanto, o sistema de saúde brasileiro tinha fragilidades estruturais, e a gente começou a olhar para essas fragilidades do ponto de vista do financiamento, né, do modelo de como o sistema de saúde é financiado, a sua governança. A gente tem um sistema de saúde que é descentralizado para os 3 níveis da federação, né, então chega no nível do município, isso agrega uma complexidade bastante grande. A gente tem 2 sistemas, subsistemas que funcionam em paralelo, setor público e privado no Brasil. Então, o Brasil tem características muito particulares. O jeito como a gente aloca essa dinâmica da governança, do financiamento, impacta em como é que aloca recursos, desde tecnologias, mas também profissionais de saúde. Então, o desafio de pensar a estruturação do sistema de saúde e a resiliência do sistema de saúde passa por essas análises que a gente já vinha fazendo, e aí também analisar o que a crise econômica e política que o Brasil enfrentou poderiam agravar uma situação de fragilidades estruturais. Então, a gente escreveu alguns artigos analisando isso e depois a pandemia. Então, a gente estava aqui numa agenda de pesquisa de resiliência e encontramos o Jorge nos encontrou e nos convidou para
participar dessa iniciativa. Foi uma iniciativa em que a gente, em 10 meses, fez um trabalho bastante grande, revisando literatura, análise documental, mas, sobretudo, entrevistas com atores-chave de diferentes segmentos, para fazer uma análise de uma certa síntese, né, de até onde o Brasil chegou, quais os principais desafios, para apontar recomendações. Então, a gente apontou 40 recomendações, recomendações gerais, que evidentemente precisam de um grau de detalhamento, mas acho que apontam para uma possível agenda estratégica que a gente precisa ter no Brasil. Não dá para ter um SUS mais forte com o padrão de financiamento que tem. Não dá para ter um SUS mais eficiente com um grau de descentralização para o nível municipal, sem organizar a região. Não dá para ter um sistema de saúde com menos desigualdade, sem articular melhor o setor público e privado. Então, essa iniciativa foi uma oportunidade fantástica de fazer esse relato do que é a experiência do SUS, do que foi a experiência da pandemia e, sobretudo, dialogar com a experiência internacional de outros países, que eu acho que essa é a grande força da iniciativa. A gente aprender, ensinar, mas também aprender muito, né, com a experiência de países que têm sistemas de saúde com grau de avanço e de sofisticação tecnológico acima do nosso. Com certeza, com certeza. Queria trazer agora para uma perspectiva mais específica de saúde digital, né, tendo como base a perspectiva da saúde digital. Quais foram os principais desafios e oportunidades nos países, Jorge? Se você conseguir trazer um pouquinho a perspectiva global para a gente, e depois, na sequência, eu vou convidar o Adriano a falar um pouquinho sobre as perspectivas no país, no Brasil. Claro, sim. Então, como a gente estava conversando muito, é sobre a crise universal. A gente tem diferentes abordagens no sistema, mas eu acho que a esfera digital é potencialmente similar entre os países. Eu posso dizer que a gente tem algumas descrições, nós temos aí considerar um ponto-chave a questão da conexão entre os profissionais. A gente tem aí um nível muito alto de resposta dos grupos. Então, para o sistema, o potencial que ele traz é a grande quantidade de informações, particularmente no sistema público. A gente tem aí mecanismos nessa máquina pública que a gente consegue trocar muitas informações e ela é absolutamente incrível. A gente pode identificar aí muitas eficiências, identificando pontos fracos, os pontos fortes e conseguirmos chegar aos nossos objetivos de forma mais rápida, trazendo aí as fontes de informação mais rápido à ponta. Nós também conseguimos trazer aí nesse sistema verdadeiras evoluções tecnológicas. E, de novo, posso dizer, no nível de serviço, nós tivemos aí alguns itens que consideramos vitais. Por exemplo, identificando as pessoas mais importantes do sistema e garantindo que elas tenham acesso a essa informação é um dos casos, por exemplo. Os serviços que são conectados aí e prestados com o uso da tecnologia, a gente sabe que todos esses países utilizam essas informações, então a gente pode provar a qualidade e eficiência desse sistema. Por exemplo, as decisões tomadas com base nos dados digitais, elas mostram que a gente teve um avanço muito significativo em resoluções. A gente sabe que alguns dados aí a gente consegue trabalhar de forma mais consciente. A gente sabe que algumas constipações que nós tivemos puderam ser muito fortalecidas através dessa troca de informações. Os sistemas que a gente usa hoje traz as regulações muito mais rápido às pessoas. A gente considera que entre os países que a gente tem relação, algumas regulações são similares. A gente sabe que os pacientes eles precisam dessa velocidade. Alguns casos de pacientes muito complexos a gente conseguiu resolver e a gente precisa de uma integração das informações para que a gente possa usar nessa zona aí, que é uma zona muito delicada, mas a gente precisa trazer isso à medicina para que a gente possa
fazer isso acontecer de forma rápida. E também, outra coisa que eu posso falar sobre o período da pandemia é algo que a gente estudou muito e que foi muito significante. A gente teve um alto progresso nesse período. E nas outras áreas que eu posso descrever também, a gente tem algumas variações sérias de blocos de informações, e a gente considera isso muito importante. A gente utiliza muito essa prática e com a Big Data, a gente analisa, a gente usa isso também para neutralizar também alguns problemas. Algumas soluções chaves que a gente teve durante a pandemia foram baseadas aí num sistema muito mais integrado, onde a gente não poderia ter falhas na comunicação dos dados. Então, a gente teve aí muitas informações e trocamos muitas informações com o Brasil durante esse período. A gente teve aí várias soluções que foram trazidas durante esse período e foi muito importante na troca e riqueza desse sistema tecnológico. Então, eu acredito que o mais importante aqui é dizer que o desafio existe, a gente está trabalhando nisso e a gente precisa integrar cada vez mais informações para esses sistemas. É algo que eu quero aqui enfatizar. Em termos de oportunidade, eu acredito que a gente está aí trabalhando com eficiência nas informações tecnológicas e trazendo aí os resultados que a gente precisa com esse avanço. Também temos aí um aumento muito grande dos investimentos que nós temos feito nessa área e, particularmente, eu trabalho muito voltado nisso. E, sim, nós podemos ver como as coisas estão andando rapidamente, como a gente está tendo acesso aí a essas informações e como estamos captando isso de forma a aumentar a nossa produção e trazer aí os suportes e reduzir aí os riscos que a gente tem em nossa operação. A variabilidade também considerada aceitável, mas a gente precisa trabalhar aí numa consistência para que a gente possa trazer resultados aí favoráveis para a nossa área. Muito bacana, muito bacana. Adriano, queria te convidar para trazer um pouquinho da perspectiva do Brasil acerca das oportunidades e dos desafios em saúde digital, né? Quer dizer, qual é o nosso espaço de contribuição e onde a gente bebe em termos de experiências e colaboração internacional. Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar da equipe de transição de governo. Fui subrelator do grupo de trabalho que analisou a situação de saúde no Brasil nos últimos anos e apontou perspectivas para a nova gestão do governo federal, em particular o Ministério da Saúde. E uma das sugestões que a gente, quanto grupo, colocou foi a criação de uma Secretaria de Informação e de Saúde Digital, que foi acatada e implementada, né? Então, a gente tem hoje, sob a coordenação dessa secretaria, que é a Ana Estela Haddad, a secretária, acho que uma grande oportunidade para ter o processo, que não é um processo simples, de transição digital pelo qual o sistema de saúde vai passar, sob a liderança do Ministério da Saúde, sob a coordenação dessa secretaria. Acho que isso, assim, faltava um espaço desse de coordenação, de governança, e o propósito da criação dessa secretaria foi isso. Eu digo por que isso? Por que precisa dessa coordenação, né? Porque acho que é preciso reconhecer, né, eu falei na primeira parte, as questões dos desafios estruturais que o nosso sistema de saúde tem. Né? Então, a gente vive aí com dois subsistemas, público-privado, que precisam estar conectados. A transformação digital é uma oportunidade para fazer essas conexões. A gente vive num país com grandes desigualdades socioeconômicas. População com grande acesso ainda é um problema crítico para o sistema de saúde brasileiro. A transformação digital, ela tem que estar atenta a isso. Tem que estar atenta por quê? Porque se ela não cuidar disso, a transformação digital pode criar mais barreira e não acesso. Então, a gente precisa estar na diretriz que a transformação digital foque em criar mecanismos para que as populações que mais precisam possam acessar
os diferentes níveis de cuidado, não só a atenção básica. A atenção básica é por onde começa, é fundamental, essencial, crucial, mas não termina ali, né? A gente precisa também ter os outros níveis de cuidado. Então, essa coordenação de cuidado, junto com acesso, a transformação digital também pode nos apresentar. A saúde vive, o Brasil, o contexto da saúde no Brasil é extremamente desafiador. A gente vive com a tripla carga de doenças crônicas decorrentes do rápido envelhecimento populacional, mas a gente ainda tem as causas externas como uma importante causa de morte aqui no Brasil, as diferentes formas de violência, acidentes de trânsito, enfim, e as doenças infecto-contagiosas, doenças emergentes e reemergentes. A saúde digital, né, você trabalhar com grandes bancos de dados, dá a perspectiva de você ter o diagnóstico populacional, mas, sobretudo, a previsão, né, trabalhar com cálculos, e isso dá oportunidade, seja para quem está na prática assistencial, na linha de frente da assistência, ter uma dimensão da população que está atendendo, e não só fazer a clínica individual, mas ter uma dimensão de coletivo, de impacto do seu trabalho, mas, sobretudo, para os gestores e os tomadores de decisão sobre onde é preciso investir no sistema de saúde para você ter uma melhor alocação de recursos, né? Então, essas informações populacionais que o uso da informação de grandes bancos de dados podem dar, podem orientar a alocação de recursos para áreas de necessidade. Não é fácil num país como o Brasil, né, num sistema de saúde descentralizado, mas a descentralização também apresenta as suas oportunidades. Muitas das políticas de saúde, ou talvez a grande maioria das políticas públicas de saúde, começaram em iniciativas loco-regionais. Saúde da família, agente comunitário de saúde, começou em experiências no norte e nordeste do país antes de escalar para o país como um todo. Experiências de reforma psiquiátrica, o Centro de Atenção Psicossocial, começaram em cidades que buscaram construir um modelo alternativo ao modelo manicomial, antes de virar a experiência nacional. Rede de urgência, mesma coisa. Então, várias experiências. Então, hoje nós estamos vendo aí várias cidades, e aí, né, tem graus diferentes de velocidades de transformação digital, que isso também pode ajudar a pensar, né, inovações que devem ser escaladas nacionalmente. Então, vejo aí grandes oportunidades para o Brasil, desde que a gente bote a questão do acesso, a questão da eficiência e a questão de enfrentar as desigualdades como uma questão central para orientar essa transformação digital. Perfeito, perfeito. Então, pegando até um gancho nessa última fala, né, quer dizer, olhando para esse mundo em transformação, queria ouvir tanto a opinião do Jorge quanto a opinião do Adriano, olhar um pouquinho para a formação do capital humano e quais são os desafios que a gente tem na área de saúde digital, que com certeza é uma área multidisciplinar, né? Quem teria o perfil mais apto para trabalhar dentro dessa área, quais são os grandes desafios, do seu ponto de vista de capital humano, para que a gente tenha, de fato, uma revolução positiva e de qualidade dentro desse processo. George, bom, ótima pergunta que você fez. Se eu posso dizer para você que isso é sobre o que nós precisamos fazer para preparar as pessoas, fundamentalmente, para fazer o melhor uso da tecnologia e dos dados, e usando em diferentes níveis de sistema e também trazendo soluções aí que a gente precisa. Se nós pensarmos sobre o sistema, nós vamos ver que é muito importante a redundância estimada. Profissionais que estão trabalhando com agências reguladoras no de governos e nas agências voltadas à área de saúde, e nas agências que estão entrando para o nosso grupo, no Brasil, nós temos agências que um sistema parecido também na Inglaterra, por exemplo, a gente tem aí uma capacidade monitorada nessas instituições. Então, a gente tem uma arquitetura comparada nos sistemas e ela nos dá uma possibilidade de usar de uma forma muito melhor
as, as informações. E, de novo, eu posso falar que é algo que a gente vê que ajuda muito essa interação. Eu acho que a gente não pode negar isso. Como os sistemas estão integrados e como a gente pode trabalhar nas escalas para trazer aí os melhores resultados para o nosso sistema. E quando a gente trabalha como um provedor de serviços, a gente precisa entender que a tecnologia é um grande braço que pode ajudar a gente aí a implementar os métodos e os resultados que a gente busca. A gente sabe que existem vários tipos de ocupações de pessoas que usam a tecnologia a seu favor. E nós precisamos cada vez mais trazer essa informação para que esses profissionais possam usar os mecanismos digitais de forma mais rápida possível. E eu acredito que o sistema está trazendo aí uma consciência à nossa comunidade que ele realmente deve ser utilizado. Nós estamos vendo que, em termos de responsabilidade, os profissionais podem encarar de uma outra forma. A responsabilidade do sistema médico de saúde, ele precisa entregar um sistema de excelência para os seus clientes. Então, a gente considera que as pessoas que realmente estão trabalhando nesse trabalho, elas estão aí, são responsáveis pela população, pelo cuidado da população, e elas estão trabalhando aí com níveis diferentes de faixa etária, e a gente precisa focar em elaborar e organizar essa tecnologia para que a gente possa dividir essa expertise e trazer aí o sistema que nós precisamos ter uma comunidade muito mais colaborativa para que nós possamos ter aí a tecnologia usada de uma forma muito positiva. Eu também acho que se a gente juntar todos esses fatores, a gente tem que ser muito estratégico. A gente precisa ter estratégias digitais e incorporar essas informações de forma organizada, para que a gente tenha aí um crescimento em multinível. E tem alguns países que já fazem esse tipo de estrutura. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido já utiliza. A gente tem algumas estratégias onde a gente trata os dados digitais de uma forma muito mais organizada. A gente tem aí uma força de trabalho que está unida para trazer esse resultado. Perfeito. Adriano? Bom, eu considero que a gente está passando por uma transição paradigmática, que tem que mexer com a formação de quem está se formando, mas de quem já está formado também, que está na linha de frente trabalhando nas diferentes áreas da saúde. A gente, acho que essa revolução, né, essa transição paradigmática, ela é tão importante quanto foi o desenvolvimento da ciência biomédica, os avanços da farmacologia, que mexeram com as práticas de saúde, né, revolucionaram as práticas de saúde e deram um grande ganho do ponto de vista de expectativa de vida, né? Essa revolução da ciência biomédica aconteceu acompanhando o desenvolvimento de sistemas de saúde no mundo, né? Então, países que conseguiram estruturar esses sistemas de saúde conseguiram ter melhores avanços na distribuição das melhorias do conhecimento científico para essa população. Países como o nosso, construíram o SUS, mas não implementaram de fato, ficaram no meio do caminho, acho que tem um desafio adicional, que é consolidar esse sistema de saúde para que os profissionais possam trabalhar nesse sistema. E eu digo isso assim, extremamente importante porque eu fiz a minha formação, sou médico de formação, fiz saúde pública, fiz saúde coletiva aqui no Brasil. A minha formação tinha uma base de ciência política, né? A ciência política influencia bastante a área de política, planejamento e gestão. E quando eu fui para Harvard, a grande maior parte das pessoas que eram do Departamento de Saúde Coletiva, da Escola de Saúde Pública, eram economistas. A gente não tinha... Assim, os economistas entraram na saúde para discutir a eficiência do sistema de saúde no final do século passado. Né? No Brasil,
Hoje a gente vê economistas entrando com muito bons olhos, é importante que entrem, mas não só para dizer o quanto o Brasil tem que fazer com os parcos recursos que tem. Tem que vir para entrar numa agenda de desenvolvimento econômico, social, e que o sistema de saúde deve ser parte disso. Então, isso é uma agenda que a gente ainda não entrou, que os países industrializados entraram. Agora, para além disso, eu vejo hoje assim, oportunidade de formação, de interação com o pessoal da matemática, fazendo cálculos matemáticos do ponto de vista de... Então, é uma oportunidade que a gente vai ter de colocar esses diferentes atores, né, esses diferentes saberes, trabalhando junto para ajudar a formulação de política, implementação de política, a avaliação dos impactos das políticas implementadas, para chegar na ponta, no profissional de saúde que também tenha compreensão desse contexto onde ele está colocado. Ou seja, é um desafio paradigmático que está colocado para a formação dos profissionais, não é um profissional específico, é o conjunto dos profissionais de saúde, para entender a complexidade dos problemas de saúde, a complexidade dos sistemas de saúde, pelos quais a gente precisa estar formado para poder enfrentar. Novamente, integração e colaboração, né? Quer dizer, indo já para a última questão, né? Em 2023, a Organização Mundial de Saúde lançou a Iniciativa Global sobre Saúde Digital, que funcionará como uma grande rede e plataforma para apoiar a implementação da Estratégia Global de Saúde Digital 2020 a 2025. Considerando que o Brasil irá sediar o G20 em 2024, como vocês acham que o Brasil poderá contribuir ou como deveria contribuir com essa agenda? E como é que os outros países irão dar continuidade a essa agenda digital? Então, Jorge, se você puder começar. Sim, com certeza. Eu estava pensando aqui que não há lugar melhor para ter como sede desse evento como o Brasil. É um líder da Sul-América, então, e tem ótimos profissionais. Eu sugeriria que o Brasil tem importantes acervos, a gente tem ótimos profissionais, muitos profissionais que centralizam as informações. A gente considera que temos projetos, né, como a gente já foi dito aqui, juntos, então a gente sabe que temos aí muitos desafios, porém a gente tem benefícios também nessa interrelacionamento. Eu acho que o professor aqui está muito qualificado para estar também nesse projeto. E temos aí muitas oportunidades aí para crescimento. Eu acredito que a infraestrutura e os desafios vão ajudar. Aí a gente pode usar alguns exemplos do Brasil nesse projeto. E temos aí uma coordenação muito importante. Do ponto de vista da estrutura do sistema de uso da tecnologia, a gente sabe que poderemos aí considerar que a sociedade do Brasil pode contribuir para isso de forma muito positiva. E os países precisam, eu acredito que os países precisam ter um foco realmente na mudança e troca de informação entre eles, para que a gente possa crescer como um todo e trazer aí discussões de serviços e, com certeza, trazendo soluções para os problemas que a gente tem. E também acredito que esse encontro do G20 vai ser importante porque vai diminuir as distâncias entre os países nos diferentes níveis dos debates. E temos aí plataformas digitais e informações valiosíssimas que poderiam ser adaptadas para que a gente tivesse acesso mais rápido dos outros países. E isso provavelmente é uma área que a gente realmente está trabalhando muito fortemente nessa integração, e temos um time identificando quais são os pontos fracos dessa ligação e conseguimos trazer aí um equilíbrio e distribuir os benefícios a todos. Eu acho que a questão de ensinar os novos profissionais, realmente vem aí a aumentar a qualidade do ensino. A gente sabe que
eu tenho potencialmente essa crença que a gente consegue passar as informações digitais de forma muito mais cooperativa, e eu acredito que a gente tem aí uma forma cooperativa de trazer os conhecimentos e melhorar a nossa agenda, e também trazendo uma melhoria como um todo para esse cenário. Muito bacana. Adriano? Essa é uma oportunidade que aparece a cada 20 anos, né? Assumir a presidência do G20. A saúde é uma pauta que tem sido cada vez mais forte dentro da agenda do G20. E dentro da saúde, especificamente, o fortalecimento dos sistemas de saúde. Então, acho que é uma oportunidade ímpar, né, para o Brasil, ao mesmo tempo que mostrar e discutir com o mundo os desafios da implementação de sistemas universais de saúde em países que não são países de alta renda, países industrializados. Então, quais são os desafios para a implementação desses sistemas de saúde, para você escalar o acesso de tecnologias para grandes contingentes populacionais, buscar o alcance do acesso e da cobertura universal de saúde, que é uma das metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, e, ao mesmo tempo, né, fazer esse debate internacional, mas, ao mesmo tempo, essa agenda servir para que os governos assumam compromissos concretos. Esse é um problema que não é só do governo federal, é da República, é o Congresso, é o Poder Judiciário, é o Executivo, para que se possa garantir um financiamento adequado para o sistema de saúde, mudanças no processo de governança do sistema de saúde, e eu acho que a transformação digital também é um aspecto que tem que estar na agenda central para buscar melhorar a eficiência e reduzir as desigualdades que a gente tem no país. Então, uma oportunidade histórica para contribuir com uma discussão global, da saúde global, mas também para buscar implementar avanços concretos na agenda da implementação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Que saibamos como país aproveitar essa oportunidade, né? Como o Adriano comentou, uma a cada 20 anos. Então, em nome da FISWeek, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Jorge, a participação do Adriano. Eu acho que era um debate que daria muito mais tempo, a gente precisaria de muito mais tempo para aprofundar, mas eu acho que foi muito bacana. Eu espero que toda a audiência tenha gostado e, obviamente, tanto o Adriano quanto o Jorge vão estar acessíveis aí nas redes sociais. Então, queria mais uma vez agradecer a vocês, dizer que foi uma honra aprender com vocês, provocar um pouquinho as discussões e que a gente possa se encontrar em outros momentos, tá bom? Então, obrigado a todos, obrigado à audiência e continuemos na programação do FISWeek. Um abraço.